Meu nome é Esther Lima, sou professora da Educação Infantil e do primeiro ano do Fundamental no Colégio Logosófico Cidade Nova. E a experiência que vou relatar para vocês, eu vivi com as crianças do primeiro ano, na horta. Um dos principais desafios do projeto Sustentabilidade é fazer com que as crianças se encantem com a natureza, sentindo-se parte e responsáveis por ela. Procuro dirigir minha atenção às vivências das crianças nesse espaço de aprendizagem, para torná-las ainda mais enriquecedoras. Elas são muito participativas nas conversações e, na medida do possível, busco direcionar a atenção delas para algum valor que os cuidados de uma horta nos propiciam cultivar, como a paciência, a gratidão e a generosidade, e os grandes conceitos como de Deus, de homem e de universo. Sempre surgem questões que nos levam a propor estudos e investigações, evitando respostas prontas, estimulando nas crianças o pensarem e descobrirem uma resposta condizente com a realidade e coerente com o próprio pensar e sentir. O ambiente da horta favorece essa proposta e propicia a vinculação das crianças com os elementos da natureza e com o Criador, na medida em que conseguem perceber e sentir o amor com que Deus fez tudo quanto existe, inclusive nós mesmos, os seres humanos, com tão elevadas prerrogativas. O contato com a realidade da horta reforça o ensinado nas diversas atuações docentes, favorecendo que a criança vá apalpando aos poucos sua própria realidade interna. Constatar a presença de tanto mato na rotina diária da horta e envolver as crianças na tarefa de retirá-los, estimula nelas o querer cuidar dela e também de suas mentes, tornando-se melhores. O trecho da bibliografia logosófica que deu base à experiência foi o seguinte: logosoficamente, observar é exercitar a reflexão, enquanto o entendimento estende suas mãos para tocar e palpar o que vê. A observação é, portanto, ativa, nunca passiva ou indiferente. E, sendo ativa, é lógico que deve encontrar a mente sempre disposta a receber com alegria o fruto da observação, e que este fruto sirva eficazmente ao enriquecimento das energias internas do ser. Inicialmente, levei aos alunos a importância da observação e como usá-la, pois é por meio dela que aprendemos a olhar para dentro e conhecer os pensamentos e os valores que temos dentro. Para que a observação cumpra um papel ativo na mente, devemos cultivar a natural predisposição a querer ser melhor a cada dia. Nas atividades da horta, podemos observar e aprender com a natureza, que é a primeira mestra do ser humano. Então, lancei o desafio. Todos iríamos fazer esforços para observarmos ao redor e nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Os alunos ficaram muito estimulados com o desafio e puseram mãos à obra. Ao arrancar algum matinho com raízes muito profundas, um ou outro aluno os relacionava com algum pensamento difícil de tirar da mente, como o de querer ser sempre o primeiro da fila ou ficar brincando com um colega durante a aula. Outro se recordou do dia em que o observou um pensamento mandão num colega que queria que o acompanhasse ao bebedouro só para não ficar na sala fazendo atividade. E ele foi valente, não seguindo o pensamento do colega. E assim, as crianças se esforçavam para exercitar a observação consciente. A horta é um ambiente que atrai uma grande variedade de insetos. A cada ano, os alunos descobrem esta diversidade e juntos procuramos pesquisar sobre as funções de cada um deles. Obter conhecimentos mais precisos sobre eles afasta nas crianças possíveis reações de repulsa e as torna mais familiarizadas com eles. No início da implantação de nossa horta, ela foi invadida por uns insetos diferentes que caminhavam apressadamente pelas couves. Eles eram preto e laranja, sem asas. Eram em grande número,
causando-nos até uma preocupação. Será uma praga? E se devorarem toda a nossa horta? Vocês conhecem esses bichinhos? Mas, como estamos aprendendo a observar para aprender, conhecer e só depois julgar, buscamos informações sobre aqueles bichinhos. Montamos uma força-tarefa e convidamos a todos que visitavam a nossa horta, em especial os pais dos alunos, a nos ajudarem naquela pesquisa. Valendo-me do envolvimento deles, planejei uma nova conversação com o objetivo de levá-los a refletirem e se observarem internamente em situações parecidas com aquela que vinha ocorrendo em nossa horta. Perguntei a eles: o que acontece na mente de vocês quando a professora está explicando alguma atividade ou quando vocês estão em casa fazendo o dever e de repente aquela vontade de prestar atenção à professora ou de terminar o dever desaparece? Uma das crianças respondeu e logo depois outras acrescentaram: é que a gente fica cansado, professora. Às vezes o dever é muito grande. A gente também precisa brincar, não é, professora? Então ponderei: então vocês estão observando bem que outros pensamentos surgem, dificultando cumprir com os propósitos de vocês, não é mesmo? Um outro aluno manifestou: professora, o que isso tem a ver com aqueles bichinhos? Então expliquei: daqui a pouco vocês vão entender. Bem, o que ocorre na mente de vocês é uma luta e talvez vocês não percebam isso entre os pensamentos bons e os pensamentos maus. E quais são os pensamentos bons? Os de fazer o dever ou atividade. E os ruins? Os de preguiça ou de brincar fora da hora. Isto mesmo! Então, imaginem que a mente de vocês é um reino e que os dois pensamentos disputam o trono. Um vai fazer vocês felizes e contentes, o do bem, e o outro, o do mal, não só vai fazer vocês ficarem tristes depois, como também as pessoas que amam vocês. E qual deles irá ganhar? Vai depender muito de cada um, não é mesmo? Se vocês querem ser melhores a cada dia e estão atentos ao que ocorre na mente de vocês, vão querer protegê-las dos ataques dos pensamentos mandões, dos do mal, e serão mais fortes e valentes do que eles para expulsá-los de sua mente e fazer o que preciso fazer naquela hora. Brincar é muito bom, mas não naquele momento. Voltando à nossa investigação, com o passar dos dias, notamos que aqueles bichinhos não comiam as couves, e sim os pulgões. Que alívio! Os alunos, então, recordando da aula de ciências, levantaram a possibilidade de serem eles um dos estágios da vida das joaninhas e foram estudar sobre o ciclo de vida delas. Foi uma alegria geral quando finalmente descobriram se tratar mesmo de larvas das joaninhas, o segundo estágio da vida delas. Todos ficamos maravilhados e felizes com a descoberta. Aprendemos que o ciclo de vida das joaninhas é semelhante ao das borboletas e as transformações que ocorrem neles são muito parecidas às que ocorrem dentro de nós, enquanto se está gerando um conhecimento. Desde o início daquelas lutas internas em que identificamos os pensamentos mandões que querem tomar o governo da nossa mente, até a vitória dos bons. Aproveitei então a oportunidade para mostrar às crianças sobre a importância de nunca admitirmos algo como verdadeiro sem antes observarmos bem e pesquisar para conhecer como em realidade as coisas são. Se não tivéssemos observado e mantido a todo instante o interesse em aprender sobre aqueles bichinhos, não teríamos vivido momentos tão especiais de reflexão e aprendizado. Hoje, a joaninha tornou-se a mascote da nossa horta. Aprendemos também que este conhecimento pode e deve ser aplicado às nossas vidas, sempre que surgirem situações semelhantes àquelas em que nos sentimos ameaçados e nos colocamos diante de uma suposta verdade. E quantas supostas verdades vemos por aí, não é mesmo? Que nos exigem conhecer, refletir, observar, ponderar e pensar.
cultivar bons pensamentos, como colaborar com todos à nossa volta, cuidar das plantas e dos diversos ambientes em que vivemos, em especial o próprio mundo interno, além de nos tornarmos mais felizes, aprendemos a praticar o bem para nós mesmos e para os demais, favorecendo sempre um ambiente agradável e feliz. Foi uma vivência simples, mas muito significativa para a vida de nossos alunos e para a minha também, porque me fez refletir a partir de então em tudo o que admito em verdade na minha vida, sem antes analisar bem, o que atenta contra as grandes prerrogativas humanas de alcançar a paz e a felicidade. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima!